Olá a todos, bem-vindo ao canal Chester News. Para quem é novo no canal ou não conhece meus vídeos, eu uso o boné de Israel quando eu falo de religião. É um costume aqui do meu canal. Só que essa Israel que está na bandeira do meu boné, para mim simboliza a Israel do futuro, não essa Israel que existe agora. Vou deixar isso claro para quem vê esse símbolo de Israel e entender o significado que ele tem para mim, não o atual. Enfim, eu queria falar neste Chester News Religião uma coisa muito, mas muito relevante entre os judeus e os cristãos, que causa muita confusão entre os judeus e os cristãos. Eu não vou dizer, eu vi essa madrugada 2 vídeos no TikTok de duas pessoas, eu não vou citar nomes, mas quem conhece no TikTok vai saber. Um é um protestante cristão, arqueólogo, que eu admiro muito. Vocês vão saber quem é. O outro é um judeu, um rabino, que eu também admiro muito, sigo, que se autodenomina comunicador. Enfim, não vou expor, mas quem tiver conhecimento vai saber. Por coincidência, os 2 vídeos para mim no TikTok vieram em seguida. E esse cristão e o judeu falaram coincidentemente sobre o mesmo tema, porque eu sigo os dois. E aí deu um insight muito importante. O rabino estava respondendo num podcast por que que os judeus não acreditam em Jesus. E coincidentemente, o pastor, o protestante arqueólogo, estava falando sobre os judeus. Aquilo me deu uma inspiração. Falei, eu vou falar sobre esse tema, que é muito complexo. Por quê? Os judeus são questionados até hoje por não acreditarem que Jesus é o Messias. Isso todo mundo sabe, causa muito conflito, embora a Bíblia, que todos conhecem, seja composta pela lei de Moisés e o Novo Testamento de Jesus, que se autodenominou Messias, eu vou falar um vídeo bem longo e bem complexo, então por favor não me levem a mal. Eu vou tentar, esse vídeo eu quero fazer de 1 hora, porque o tema realmente é muito complexo. Quem estuda teologia, profecia de forma avançada, sabe que não dá para fazer coisas em 1 minuto, 10 minutos, quando o assunto é muito complexo. Isso causa muita confusão entre os judeus e os cristãos, e eu vou tentar esclarecer isso para que fique muito claro na mente, não só dos judeus e dos cristãos que se dizem seguir Moisés ou Jesus. Isso está muito confuso e eu vou ser sincero que essa confusão, na minha opinião, é um plano de Deus mesmo. Que as pessoas só iam entender, porque eu assisti a série de Jesus, teve a Maria Madalena, né, da Sony, muito boa também, e agora está tendo a Chosen, que é uma série que mostra Jesus, que eu gostei muito. Para quem gosta de estudar religiões, tanto judaísmo, cristianismo, islamismo, dos Deus de Abraão, único de Abraão, esclarece muita coisa. Eu assisti também recentemente o Êxodos, que é o do Moisés, que está no Netflix. É um filme antigo, mas que chegou coincidentemente na Netflix junto com o Chose, mas enfim. Em primeiro lugar, vou falar sobre o Messias e por que que os judeus não acreditam em Jesus. Eu vou falar o que o rabino falou, mas por favor, não exponham essa pessoa e nem esse historiador, o arqueólogo cristão, que todos vão acabar sabendo quando eu explicar detalhes. Mas esse rabino falou nesse vídeo é que a verdade, assim, para os judeus não acreditarem em Jesus. Primeiro, Jesus, o Messias que os judeus esperam, traria uma era de paz
tinha que ser descendente de Davi, como os cristãos alegam que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, então, teoricamente, ele não teria pai. Isso, para os sábios judeus da época, falou, não, se o Messias ele disse que eu não sabia também, essa informação para mim é nova, então me perdoem se eu cometer algum erro. Não sei se eu vou falar exatamente o que o Rabino explicou, mas eu sei, por outras fontes de conhecimento próprio, que o que ele fala realmente bate com o que os judeus argumentam por não aceitar Jesus como Messias. Ele reconstruiu o terceiro templo, teria uma era de paz, que é Isaías, que fala que as armas, né, as podadeiras, as lanças não, os arados, que eram de ferro, e as lanças, quer dizer, desculpa, a lança ia virar arado, são metais, né? É como se fosse atualmente falar que um navio de guerra vai virar uma colheitadeira, daquelas de colher soja, ou seja, no fim dos tempos, ou se o Messias judeu viesse, que os judeus esperam, haveria uma era de paz. Aí o Rabino falou que houve, desde que Jesus veio, várias guerras. Calmem aí que é complexo, hein? Guardem muita coisa aí. Enfim, só que os cristãos, tanto católicos e protestantes, acreditam que Jesus viria novamente. Eu vou falar uma coisa que talvez possa ofender alguns cristãos, então, por favor, não me levem a mal. Eu vou ser bem sincero aqui e vou falar coisas complexas. Então, nem judeus nem cristãos se sintam ofendidos, porque é uma opinião minha, posso estar errado. Todo humano é imperfeito, então o que eu posso estar falando, muita gente pode não concordar, falar, nossa, não tem nada a ver. Mas quem entender o que eu estou falando vai ter uma mudança muito grande espiritual. Seja judeu ou cristão, ou que se diz seguir Moisés, ou que diz seguir Jesus. A missão de Jesus, segundo o Apocalipse, é em duas etapas. Essa lista que o Rabino disse, que o Jesus, na época de 2000 anos atrás, não cumpriu, é justamente, na minha opinião, é a lista da segunda missão de Jesus, da segunda vinda. É. E uma coisa mais complexa ainda. Paulo, que inclusive eu chamo Paulo também, diz que o homem só vive uma vez. Não me se ofendam também os cristãos radicais, que seguem a Bíblia ao pé da letra. Mas, na minha opinião, Deus permitiu que esse ensinamento de Paulo fosse nesses 2000 anos assim, porque o ser humano não estava no momento de receber a verdade. Deus não é que ele mente, mas ele é igual um professor muito sábio. Ele solta as lições conforme a capacidade dos alunos absorverem aquilo para não dar uma explosão. Então, assim, se Jesus falou que viria em duas vezes, tanto os cristãos e os protestantes, há uma certa. Pense comigo, estou falando de lógica e filosofia avançada, hein? Se Jesus disse que voltaria, significa que a missão deles tem duas etapas. Ele teria que realmente nascer de novo. Vamos ser sinceros, gente. O Apocalipse é um sonho de São João. Então, tudo que está ali, gente, é simbólico. Não no sentido simbólico que não existe. Mas Jesus não vai descer numa nave espacial, numa nuvem de barba branca. Ele vai nascer de novo, num corpo igual ao nosso. Aí você fala, mas então, espiritismo, bruxaria, ajuda, calma, gente. Se você vê Jesus, o que ele faz? Os essênios falavam de espíritos. A palavra demônio e anjo nada mais são que espíritos do bem e do mal, concordam? Jesus via demônios, expulsava demônios, os judeus expulsavam demônios. O que são isso? São espíritos malignos. Vamos ser sinceros, isso não é
o que está 2000 anos atrás na história? Jesus expulsou, falou com o demônio, saia. E... que é isso, gente? É um espírito, né? Então, se ele falou que vai voltar 2 vezes, ele ressuscitou, o que ele mostrou? Ele veio em espírito depois da morte e falou: gente, a coisa não acaba aí no mundo material, tem uma vida eterna. Que foi tudo que ele falou. Ele veio, apareceu em espírito, não sei como detalhadamente, porque eu não estava lá, não sei também, mas ele veio em espírito e falou: gente, tem um plano. O céu é o que a gente chama hoje em dia de celestial, espiritual, uma outra dimensão eterna. Aqui nesse mundo tudo acaba. Jesus, ele disse a verdade, que o Pai queria que ele trouxesse ao mundo. Então, você que é judeu, se os cristãos dizem que o Messias viria em 2 missões, vocês pensem bem, se essa lista do que vocês dizem não ser o Messias, não é justamente só para reflexão. Não quero que você deixe sua fé, não. Fica com a sua fé. Fica à vontade. Não se sinta ofendido com o que eu vou falar, não. Questão de lógica. Eu não estou falando de religião aqui, não. Apesar de ser assunto religioso, vamos filosofar e pensar em lógica. Paulo diz que a gente só vive uma vez. Jesus diz que a gente é eterno. E os cristãos e os católicos dizem que Jesus voltaria. Alguma coisa aí que não se encaixa muito bem. Os cristãos, protestantes, católicos e todos os outros ramos não acreditam nos espíritas. Mas a gente seria eterno e viveria uma vez só. E o próprio Jesus, no Apocalipse, está 2000 anos escrito que ele voltaria. Voltaria como? Se não fosse nascendo de novo, em um outro corpo. Para você refletir a filosofia da religião. Filosofia é meio pesado, porque as nossas crenças é igual fazer terapia. Se autoanalisar não é legal, não. Causa sofrimento, angústia. O que esse cara tá falando, meu Deus do céu? Como é que o Messias reuniria Israel se os judeus já estavam em Israel naquela época de Jesus? Vamos pensar também. Como é que Jesus ia reunir os judeus se eles já estavam em Jerusalém naquela época? Desculpe eu rir, mas pensa, judeus que seguem Moisés. Mais uma reflexão pesada. Moisés, amado profeta, com todo o respeito e amor e carinho que eu tenho, ele viveu a maior parte da vida achando que era egípcio. Ele descobriu muito depois que ele era hebreu, correto? Ou não? Inclusive, o sogro dele era um homem temente a Deus e não era judeu, e tanto é que voltou para a terra dele. E Moisés tinha um respeito muito pelo sogro. Abraão, no poço, disse para os irmãos que estavam brigando: não briguem por água, por recursos naturais. Por acaso Deus nosso, do meu povo e do seu, não é um Deus único? Abraão não falou que Deus é único? Moisés não causou tudo aquilo no Egito dizendo Deus é único? Jesus não reforçou a mensagem, Deus é um só, o Pai está no céu, é um só? E vamos mais além do Deus de Abraão. Maomé, dos queridos irmãos islâmicos, não disse que Deus é um também? Aí vem você dizendo que são 3 deuses diferentes. É lógico, gente. Moisés, fundador do judaísmo, falou que Deus é um. Jesus, fundador do cristianismo, falou que Deus é um. Maomé, terceiro profeta do Deus de Abraão, mais importante, segunda religião mais importante do mundo em número de fiéis,
falou que Deus é um. Agora eu vou falar de história. Jerusalém, que é o centro aí dá até arrepio falar da Terra Santa, porque parece que 10 mil anos que estão brigando naquela região. Você não acha muita coincidência Moisés, Jesus e Maomé falar que Deus é um? E os judeus, cristãos, islâmicos estão brigando por Jerusalém juntos? No Apocalipse fala que no fim dos tempos, na Nova Jerusalém, todos do templo, monte do templo, iriam adorar o único Deus. Por que será que tem judeus, cristãos e islâmicos em Jerusalém brigando pelo mesmo lugar? Irmãos islâmicos, não se ofendam. A mesquita de Al-Aqsa, ela foi construída exatamente no local onde Abraão talvez fez o sacrifício. Vou falar talvez, não é porque eu não acredito, não. É para respeitar nossos irmãos ateus. Onde foi o sacrifício de Abraão. E é uma coincidência muito grande ali. Foram os dois templos judaicos. Agora tem uma mesquita e os cruzados cristãos conquistaram o mesmo local e fizeram uma igreja templária ali. Né? Então, vamos raciocinar junto. Então, vamos lá. Vamos recapitular. Moisés disse que Deus era único. Abraão disse que Deus era único. Jesus disse que o Pai é o mesmo. E o querido Maomé diz que Deus é um. Aí Abraão sacrifica o filho, quase sacrifica o filho Isaac, numa pedra que teve dois templos judaicos, que teve uma igreja dos templários cristãos, que reconquistaram Jerusalém, e agora tem uma mesquita islâmica no mesmo lugar. Para os judeus ali foi onde teve os templos judaicos. Jerusalém é importante porque Jesus pregou lá, foi crucificado também no mesmo lugar. E a mesquita islâmica, para quem não sabe, Al-Aqsa, o mesmo lugar, foi onde a cultura islâmica, a religião da fé dos nossos irmãos, Deus de Abraão, único, diz que o querido profeta Maomé subiu aos céus. Por que será que é tudo no mesmo lugar? E por que falam que judaísmo, cristianismo e islamismo é do mesmo Deus único de Abraão? Então, o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o Corão não tem nada a ver um com o outro? Será? Será mesmo? Eu não estou ofendendo a fé de ninguém, a gente está filosofando aqui junto. Não é muita coincidência para você? Agora eu falo para os que seguem o judaísmo. Não é muita coincidência ter uma mesquita onde eram os dois templos judaicos? Vamos supor, o que será que Deus está querendo de nós? Da humanidade? Eu, você, todo mundo aí. Será que o mesmo Deus único quer que os judeus, cristãos e islâmicos fiquem numa guerra santa para ver quem conquista Jerusalém? É isso? Será? Será mesmo? Será isso que o Moisés, Jesus e Maomé queriam? E por que que Jerusalém, aquele ponto específico, tem tanto a ver com as três religiões? Se você acredita em Hashem, Adonai,
você acredita no Pai cristão Jesus, nosso Filho unigênito, e se você acredita em Alá, Deus em árabe único, para um pouco para pensar. Esquece tudo que você sabe. Vem comigo. Confia no que eu estou falando. É coincidência demais, não é? E você, cristão, que leu o Apocalipse, o que você acha disso? Vocês, cristãos do mundo inteiro, o que vocês acham dos judeus e os árabes se odiando tanto assim? Será que isso é obra da luz ou das trevas? Será que o juízo final é uma briga entre judeus, cristãos e islâmicos? Ou é uma jihad, uma luta interna entre os bons e os maus judeus, bons e maus cristãos e bons e maus islâmicos entre si? Por essa você não esperava, né? E se foi isso? E se o Armagedon for uma guerra entre judeu contra judeu, cristão contra cristão e islâmico contra islâmico? Só que é uma luz contra as trevas. Tem judeus tanto do bem quanto do mal. Há cristãos do bem como do mal, e há islâmicos do bem como do mal. Então talvez a guerra santa, jihad, não seja como você imaginava. Esperava ouvir isso nesse vídeo? O que você acha do que eu falei? Faz sentido? Não é muita coincidência o Apocalipse falar que em Jerusalém todos no Apocalipse do fim dos dias, que os islâmicos, nossos irmãos, Deus de Abraão único também, Alá, acreditam? Será que as coisas não podem ser um pouco diferentes? Porque Apocalipse diz: se o bem vencer o juízo final, todos, todos quem? O Apocalipse fala de onde? Nova Jerusalém. Onde está Jerusalém? Todos que estão ali em Jerusalém geralmente são o quê? Judeus, cristãos, islâmicos. O Apocalipse fala, todos ali, ó, acreditarão no único Deus. Será que Deus não está cansado de mandar 3 grandes profetas falando que Deus é um? E a gente, não, Deus não é um, não, vamos. Ou no fundo a pessoa fala, tá, sabia que Deus de Abraão eu acho que é o único mesmo? Mas a gente já está brigando há 10 mil anos, vamos continuar brigando, né? Mais fácil, né? Será que é mais fácil mesmo continuar brigando com tanta de arma nuclear que existe? Será que as trevas não estão infiltradas entre os próprios judeus, cristãos e islâmicos? Vocês já notaram que há um conflito muito grande entre judeus e que seguem uma linha ou outra? Judeu askenazes e sefaraditas passam em ruas diferentes. Cristãos, protestantes e católicos se odeiam. Na Irlanda explodiam coisas, na era medieval teve guerras entre protestantes e católicos. Eu não estou querendo reviver a rivalidade, mas no islamismo, xiitas e sunitas são rivais. Eu não estou dizendo que um lado ou outro está certo ou errado. Mas há essa divisão entre os próprios judeus, cristãos e islâmicos, às vezes até maior que. O que vocês acham do que eu estou falando? Faz sentido para você ou não? Eu acho muita coincidência, na boa. Sem ofender a crença de ninguém. Vamos lá, vou recapitular de novo. Moisés diz que é o único Deus, Jesus o único Deus e Alá, Maomé, o único Deus. Tá. Aí ficam 10 mil anos brigando por Jerusalém. Aí no Apocalipse da Bíblia Cristã, Novo Testamento, fala que no fim dos tempos, se o bem vencer, todos ali que estão brigando, todos quem? Quem que briga por Jerusalém?
os seguidores do Deus de Abraão que brigam por Jerusalém. Não é? Ou eu estou errado? Posso estar errado. Claramente errado. Mas e se eu tiver certo? Como é que fica? Se você que é judeu não aceita Jesus, mas os cristãos dizem que ele teria uma missão em duas etapas. E como Jesus ia trazer uma era de paz 2000 anos atrás? Como ia reunir os judeus se os judeus não estavam separados naquele momento ainda que Jesus estava falando? É por isso que falaram na época que Jesus faria a missão em duas etapas. Falaram, não, é possível. Você, judeu, tem um pouco mais de humildade. Não estou dizendo para você virar cristão. Mas pensa direito, se essa lista não é justamente a missão de Jesus na segunda vinda. Você que é cristão, respeite o judeu. Ele não acredita no Messias? Normal. O próprio Jesus disse que muitos não aceitaram, não iam aceitar. E eu te digo mais, Jesus em verdade pode vir mais que uma vez e duas e vão ter que continuar, vão ter seguidores de Moisés. E não está errado. Se eu quiser seguir Jesus ou Moisés, problema meu. Mesmo Jesus vindo duas vezes, podem falar, são dois impostores diferentes. Pode acontecer. E aliás, eu acho que vai acontecer. Jesus vai voltar, todo mundo vai ver. E você que é judeu não se ofenda não. Porque Moisés fez um monte de milagre, abriu o mar. Mesmo assim, por um tempo, os judeus começaram a reclamar. Pô, Moisés, pô, né? Aconteceu mesmo com Jesus. Quando você vê a série Chosen, nos primeiros milagres de Jesus, os apóstolos ficaram, caramba, olha lá. Só que aí aquilo ficou tão comum que os próprios apóstolos falaram, olha, Jesus curou um cego. Pô, tinha uma fila de cegos ali. Atendi bastante gente hoje, estou cansado. Aconteceu isso com Jesus e com Moisés. As pessoas se acostumaram com os milagres, passaram a achar normal Deus ali mandando praga, mandando não sei o que, granizo, abrindo o mar, todo mundo se afogando. E mesmo assim os judeus ofenderam Moisés, fizeram um bezerro de ouro horrível. Não estou julgando não, mas estou falando o que aconteceu mesmo, segundo as tradições. E é o que esse mesmo arqueólogo cristão disse que há provas arqueológicas em egípcio, fora da Bíblia. Você que talvez está vendo vídeo, não é nem judeu, nem nada, e fala, religião é coisa de gente que não tem o que fazer, de lá da antiguidade, não tinha televisão, e ficava lá inventando Deus para ter conforto. Agora eu digo para você agora que é ateu, agora nós vamos se unir, judeu, cristão, islâmico contra os ateus, mas não estou brincando, não é contra não. É na questão do argumento só, hein? Estou brincando. Você que é ateu, não é muita coincidência o que eu falei? Deus não existe, tá? Vamos supor que ele não existe. Mas tudo que eu falei até nesses meia hora de vídeo, até a metade aqui do vídeo, não é muita coincidência mesmo? O que eu estava dizendo, esse cristão arqueólogo disse que em egípcio, fora da Bíblia, há inscrições em egípcio dizendo para se abençoar todos os soldados que morreram afogados na fuga dos hebreus, uma prova arqueológica. E aí? Ateus dizem, não há provas dos milagres, não há provas.
Esse arqueólogo diz que há uma prova egípcia em egípcio que não tem nada a ver com a Bíblia, falando que os egípcios morreram afogados. Não é uma ciência igual agora, mas alguém ia escrever em egípcio uma mentira que não é nem da Bíblia? E aí, para que ia fazer isso? Me fala. Bom, eu já achei que Deus não existiu por um tempo também. Não tem problema você ser ateu, não ter religião nenhuma, ter várias crenças. Deus está preocupado se você segue a luz ou as trevas. Eu não sei se vocês conhecem os essênios, mas tem uma outra coincidência muito grande. Perto da fundação de Israel, se acharam muitos documentos religiosos, se acharam vários evangelhos que a Igreja Católica entendeu não serem inspirados por Deus. Não estou julgando a Igreja Católica nem a fé católica. Mas se acharam também os manuscritos do Mar Morto, que parece que era o grupo que o Jesus fazia parte. Todos esses documentos foram achados perto da fundação de Israel. Coincidência. Você que não tem fé nenhuma, ou está meio assim, é que Deus existe, ou você mesmo que tem fé, mas fala, pensa quanta coincidência. Perto da fundação de Israel, um monte de evangelho. Parece que a verdade surgiu perto da fundação de Israel. E há várias profecias falando que os judeus seriam reunidos nos fins dos tempos em Israel. Pesquisa aí você. Tem uma profecia de Isaías, quem não entende religião, é o Antigo Testamento, a lei de Moisés judaica, que fala, tomem cuidado, quando Damasco, o reino de Damasco, virar ruínas, o fim está próximo, e a glória de Jacó, Jacó era o nome que chamavam Israel na época de Isaías, descendentes de Jacó, vão ficar com poucas azeitonas nos ramos. Azeitona é a oliveira, que sempre representou os judeus. A oliveira. Inclusive o sobrenome Oliveira, Pereira, todas as árvores frutíferas são sobrenomes judaicos, para pessoas que não saibam, mas tem a ver. Interessante. E agora os palestinos plantam azeitonas naquela mesma terra. E os atuais moradores de Israel destroem as oliveiras dos palestinos. E no Apocalipse, o terceiro cavaleiro negro, terceiro cavaleiro, fala sobre azeite. O que significa o azeite? Hein? Cuidado, não derruba o meu azeite. Você que é judeu, cristão, islâmico, abre aí, procura na internet. Pausa meu vídeo, procura. Terceiro cavaleiro negro do Apocalipse. E vê esse negócio do azeite. E junte com o que eu estou falando aí da oliveira e de uma coisa que está acontecendo atualmente em Israel. Agora, junto tudo isso, é coincidência demais, né? Vamos ser sinceros, eu posso estar errado, gente, não quero ofender ninguém. Você que é radical, sai do meu vídeo e continua acreditando no que você quiser. Quem quiser me ver meu vídeo é porque está disposto a fazer um exercício aqui um pouquinho mais complexo e avançado. Pessoas de mente um pouco não vão entender o que eu estou tentando fazer. Mas enfim, eu sinto que eu devo falar isso daí. Eu acho que é muita coincidência, muita mesmo, não é? Então vou resumir de novo. Deus é um,
Moisés, Deus é um para Jesus e Deus é um para... Aí todo mundo fica brigando por Jerusalém. Jerusalém é sagrado para as três fés do Deus de Abraão monoteístas. E todo mundo brigando por Jerusalém. O que eu quero que você se questione, você que se diz judeu, cristão, islâmico, ou seja o que for, é muita coincidência que eu estou falando. Muita. A tradição de várias religiões dizem que não existem coincidências no mundo, que coincidências é a forma que Deus age, de forma oculta. Não tão oculta, né? Porque na época de Moisés e Jesus, ele se mostrou bastante assim, pôs a cara para bater mesmo. E falou coisas que pareciam absurdas na época. E eu vou ser sincero, é complicado mesmo. Porque a Bíblia cristã, para quem é radical, na verdade a Bíblia judaico-cristã, porque ela é composta do Antigo e do Novo Testamento. Aí, para começar, o judaísmo prega que você deve ter autodefesa, riqueza, disciplina, prosperidade. Aí o Messias, que é Jesus, fala o oposto, que você tem que ter virtude, pobreza e humildade. Parece que a Bíblia tem dois polos opostos. Aí você fala, mas como é o mesmo Deus? Tem gente que fala, o Deus de Abraão, de Moisés, era vingativo, matou os egípcios. Tem gente até que fala, não, Deus mandou Jesus porque ele acho que pegou pesado com Moisés, aí mandou Jesus para dar uma... Deus é do bem, não é tão assim... Não foi Deus que matou os egípcios. Eu vi alguém falando isso num vídeo, não sei qual. Será que... Porque, pensa bem, como é que o judaísmo e o cristianismo pode ter a mesma Bíblia se um falar o oposto do outro? É confuso mesmo. Tem gente que fala, se um ladrão pisar na minha casa, eu atiro mesmo. Não julgo, porque eu não sei se eu também faria isso, mas você vai no Novo Testamento, Jesus fala, se um cara te bater na cara, oferece outra cara. Aí você vê gente citando a mesma Bíblia com coisas opostas. Como que é isso? Né? Eu estou só mais refletindo aqui junto com você. Como é que uma parte da Bíblia fala uma coisa e a outra parte o oposto? O que Deus quer da gente, será? Uma hora ele fala para ser rico, outra hora fala para ser pobre. Na lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Tradição é mata um judeu, mata 10 do outro time para ficar balanceado. Aí Jesus fala: se um cara te obrigar a andar uma milha, vai duas. Se um cara quer a sua capa, dá outra capa para ele. Como é que pode uma coisa ser oposta da outra? Vamos raciocinar. Eu não quero ver isso. É complexo, gente. Então, por isso que estudar religião não é assim, sai lendo e eu acho, você está errado, você está certo. Primeiro, vou falar de ciências humanas em geral, não só religião, teologia, filosofia, ética, direito. Nas ciências humanas, não é igual exata. Eu estou certo, eu estou errado. Os Askenazes e os Sefardita estão certos. Um é luz, o outro é trevas. A minha interpretação está certa, a outra está errada. Gente, não é assim que se estuda espiritualidade e religião. Não é exatas. Guardem o que eu vou falar para vocês no fundo do seu coração, porque esse meu ensinamento é meio espiritual. Eu não estou dizendo que eu sou ninguém, não, mas em ciências humanas,
Não existe certo ou errado. Eu sou formado em direito, não estou falando isso para me gabar, não, gente. Mas no direito, a gente sempre aprende. Qualquer assunto tem três. A primeira coisa que a gente entra na faculdade de direito, a gente aprende. Qualquer assunto tem três linhas: os que são contra, os do meio termo e os do outro lado. A primeira coisa que você aprende na faculdade de direito, bem no começo, é você discutir opiniões contrárias sem se ofender, que é o que mais está acontecendo atualmente. Inclusive é engraçado, o que eu falei coincide com o que eu estou falando. Três linhas. São as três linhas do Deus de Abraão. Sempre vão ter, talvez, os judeus, os cristãos do meio e os islâmicos do outro lado. Então, essas três linhas que sempre existem, os de lá, os do meio e os do outro lado, pode ser uma constante. Porque, assim, em ética, direito e sociologia, todas as ciências humanas, não existe uma resposta errada e uma certa. Existe aquela que faz mais sentido para você, entendeu? Então, por exemplo, um juiz de direito da Suprema Corte do Brasil ou de qualquer outro país, ele não tem certeza se ele está fazendo justiça. E ninguém, só Deus pode julgar o que ele fez de forma correta, porque Deus está presente em todo o universo. Não me é permitido explicar detalhes, mas Deus está presente em todo o universo, na minha opinião mesmo. Então, o único que tem a capacidade de julgar realmente todos os seres do universo é Deus, porque só Ele está presente no universo todo. Você está dentro da cabeça da outra pessoa para saber a intenção dela, para saber o que ela estava pensando? Você não é capaz disso, mas Deus é. Inclusive, Deus é capaz. José, os judeus falam muito em feitiçaria, ficam perseguindo tanto alguns protestantes, ficam seguindo as religiões afro-indígenas, dizendo que é tudo macumba, feitiçaria, idolatria. Só que nem tudo que é espiritual é errado, não, gente. Judeus expulsavam demônios, Jesus fez isso também, e sabe quem fez isso? José. 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Ele interpretou através de um sonho o sonho do faraó, José do Egito, bem antigo ainda. E foi por isso que ele virou o quê? Governador do Egito. Coincidência, né? E Moisés também era, bom, coisas espirituais nem sempre são proibidas. E é o que eu falei. Surgiu o espiritismo no mundo, todas as mensagens de profetas e reveladores do mundo divino, oculto, infinito, essa mensagem, gente, ela nunca cessa. O conhecimento, Deus nunca vai parar ou vai deixar de mandar mensagens. A Terra e o céu têm uma ligação, são duas dimensões opostas, como o Antigo e o Novo Testamento, mas tem uma ligação aí. O mundo espiritual afeta o material e ao contrário também. Um está ligado ao outro. E segundo o Espiritismo, não sei se está certo ou não, é dito por Allan Kardec que o mundo espiritual é muito mais importante que esse daqui. Na fé Bahá'í também, que coincidentemente também foi fundada onde hoje é Israel, essa Israel aí de hoje, que lamentavelmente está nessa situação lamentável. Mas nós também não podemos julgar os governantes. Nós não podemos julgar Netanyahu. Nós não podemos julgar os parentes dos familiares mortos nos atos terroristas.
guerras existem, está profetizado que elas vão acabar. Mas só quando o Messias cumprir a segunda parte da sua missão. Porque não são ofensas judeus, mas Jesus não ia cumprir a sua missão em tudo em uma vez só, porque não tem lógica. Porque se Isaías falou que Jesus ia reunir os judeus, Jesus nunca quer completar isso se os judeus já estavam lá. Não tem lógica. Então essa listinha aí que vocês usam para negar Jesus como Messias, sejam mais humildes, porque pode ser a missão do Messias. E pode ser o Messias que vocês renegaram da primeira vez. E vocês, cristãos, não julguem os judeus não, viu? Porque eu tenho a impressão que se Jesus voltasse hoje, os seus cristãos também o renegariam, como talvez já estejam renegando. Eu não sei se me é permitido falar o que eu vou falar. Não, eu não posso falar alguma coisa. Bom, espero ter ajudado a refletir. O que eu falei é muito pesado. Não é todo mundo que vai entender. Não se ofendam. E vou esclarecer de novo. Toda vez que eu falo de religião, eu uso esse boné de Israel. Eu já faço isso há bastante tempo. E essa Israel para mim aqui, ó, é a do futuro. Não é essa Israel fundada por homens, por armas, por ateus que acham que porque um povo sofreu injustiça, pode cometer injustiças semelhantes. Isso não é acreditar em Deus de Moisés, o Deus que abriu o mar, o Deus que fez Jesus curar os doentes, e o mesmo Deus que Maomé fez fazer os árabes conquistar uma extensa área nas Arábias. Esse Deus, gente, ele pode ser verdadeiro, tomem muito cuidado. Porque a jihad, ela pode ser muito pior do que vocês imaginam. O Deus vingativo do Antigo Testamento, ele pode ser um atributo de Deus, ser justo. Jesus falou: ai de quem é a favor da justiça e seja perseguido em meu nome, porque aqueles são os que têm sede de justiça. Esses são os filhos de Deus, os que têm sede de justiça. E é isso. Eu lamento informar, meus irmãos, mas o que está ruim vai piorar ainda mais. Eu recebi essa inspiração em um templo que eu frequento, de origem afro, e uma entidade falou para mim, há mais de uma década atrás, eu estava reclamando, ela falou assim: cuidado, você está reclamando agora? Vai piorar muito mais. Quem está vivo vai ter inveja de quem morreu. E os essênios, esses livros que eu falei que foram descobertos com a fundação de Israel, falaram a mesma coisa. No fim dos tempos, aquele que não tiver fé não vai conseguir sobreviver. A profecia dos essênios fala que no fim dos dias, o sofrimento vai ser tão intenso que as pessoas vão desmaiar. Elas vão cair no chão. Vai ser um sofrimento diferente, gente. E não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu não sei se poucas pessoas vão ver esse vídeo, várias. Mas sejam mais humildes, vocês de todas as fés.
O Apocalipse ele não é uma brincadeira, não é historinha de criança. Você que não acredita em milagres, seja mais humilde. Ciências humanas, espiritualidade, ética, direito, não existe certo ou errado, existe o melhor possível. Existe aquilo que faz mais sentido para você. Para o outro, pode não fazer nenhum sentido. Para muitos que estão vendo meu vídeo, não vai ter sentido nenhum, vão me odiar. Mas esse vídeo tem que estar no ar para gerar um efeito. Se eu conseguir fazer uma pessoa entender o que eu estou falando, a minha vida já valeu a pena pelo risco que eu estou correndo falando a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu vou te falar mais uma coisa. Você que é cristão, se diz seguidor de Jesus, não julguem os judeus não por terem renegado Jesus e vocês islâmicos também não. Porque o nosso Senhor Jesus já pode estar entre nós e vocês cristãos e islâmicos podem renegar o Senhor Jesus da segunda vinda também. Então não julguem os judeus não, viu? O negócio pode ser muito mais feio do que vocês imaginam. E vai ser feio. Não está só piorando as coisas? Infelizmente eu digo que vai piorar ainda mais. Só Deus me livre. Não quero ver esse vídeo mais não. Essa entidade pode ser bruxaria ou pode ser uma informação muito valiosa para você que está vendo esse vídeo. Vai piorar muito mais. Só Deus pode julgar todos nós, pois Ele está presente em todo o universo. Não julgue os governantes de esquerda, de direita, de Israel, do Brasil. Não julgue ninguém, mesmo aqueles que fazem o mal. Moisés não julgou o faraó. Deus agiu contra o faraó. Jesus falou: não façam justiça com as próprias mãos. Não persigam vossos inimigos, os que vos odeiam. Amem aqueles que vos odeiam. E deixe a justiça na mão de Deus. Vocês islâmicos também. Deixe a justiça na mão de Deus. Confiem em Alá. Alá, Deus único. Que não gosta de injustiça. E que infelizmente faz às vezes o mal, como fez no Egito, quando tem uma injustiça maior acontecendo. Infelizmente, Deus não gosta de fazer o mal. Mas no direito humano a gente aprende, às vezes o mal é necessário para impedir que uma injustiça maior ocorra. Muito pesado que eu estou falando. Me desculpe. Não costumo chorar, não, e me emocionar. É porque o Apocalipse, gente, é muito sério. Muito sério mesmo. E eu vejo poucos no mundo levando isso a sério. Poucos, muito poucos. Se trata da sobrevivência de cada um de nós e de todo o planeta. Nós temos uma sociedade altamente polarizada. Também não julgue essa pessoa. Não fala que eu falei que talvez uma pessoa específica poderia ser o anticristo. Perdoem essa pessoa também, não o persigam. Perdoem, que talvez ele fez o mal sem ter consciência disso. Mas esse mundo aqui tem um dono, e esse dono é Deus, é o Deus único de Abraão, Alá. E quando o filho dele voltar e se manifestar, ele vai trazer a paz. Mas antes da paz, vai piorar muito antes. Vai piorar muito, porque Jesus vai vir com sede de justiça.
É o que está no Apocalipse. Deus, ele não faz o mal, ele faz justiça. Só que a justiça de Deus é perfeita, a de nós homens não é perfeita. Um juiz, ele nunca vai saber se ele cometeu uma injustiça ou não. Mas Deus sabe. Deus sabe os seus pecados que você esconde. E eu quero terminar com a passagem mais bonita de todo o Deus de Abraão, do nosso querido e amado Messias Jesus Cristo, de 2000 anos atrás, que muita gente não entendeu. Não julgue o próximo, julgue a si mesmo, porque a justiça do próximo, seja individualmente o país, organizações, quando eu digo organizações, eu digo os templários, tudo, cruzadas, igreja, empresas, países, toda a coletividade humana, é Deus que julga, você não é capaz. Presidente atual de Israel, não julgue ele também. O que você faria se tivesse no lugar de ser presidente de Israel naqueles atentados horríveis? Talvez você faria até pior. A mídia fala morreram 30 mil palestinos. Talvez se fosse você no governo, teria matado a metade e morreram 30 mil. Então não julgue também. E esse meu vídeo vai para você, Netanyahu e Lula, que estão atualmente brigando. Esse mundo tem um dono. E é Deus, não são os homens. A justiça é feita por Deus. Por Deus. Eu vou falar 3 vezes. Por Deus único de Abraão. Hashem, Pai único, e Alá, que é o mesmo único Deus. Vai cessar as guerras, porque está profetizado isso. E Deus não é igual ao humano, que não cumpre promessa. Ele cumpre. E a justiça divina é pesada. E religião não é brincadeira. Isso eu estou me dirigindo a você que segue de seguir religião. Estou falando para mim mesmo, porque eu que estou me olhando na tela. Religião é coisa séria. E Deus sabe o que você acredita e sabe das suas incoerências. Então vou terminar esse vídeo com o que eu falei. Não julgue o teu próximo. Não olhe a trave que está no olho do seu irmão. Olha a trave que está no seu próprio olho. Antes de explodir alguém, seja você o que for do Deus de Abraão, lembre que pode ter um Deus sim. Pode não ter. Muita gente diz que acredita em Deus porque é confortável. Eu vou falar a verdade. Eu preferia não acreditar em Deus. Porque um ser que comanda o universo, está presente em todo o universo e julga perfeitamente todo mundo, isso é confortável para você? Você que é ateu, isso é confortável acreditar num ser que está observando todos os nossos neurônios e sabe as nossas intenções? Te dá algum conforto saber que Deus existe? Para mim não dá conforto. Eu sou um pecador. Eu sou imperfeito. E quem pode me julgar é Hashem, o Pai Celestial e Alá. Não é você que está vendo esse vídeo. Me desculpe se eu ofendi alguém, mas quem se ofendeu é que está errado. Porque eu posso falar o que eu quiser. E essa é a minha opinião. Talvez ela faça bem só para mim. Mas se uma pessoa entendeu o que eu disse, a minha missão, até por enquanto, está completa. Coisa é feia, pessoal. Que Deus abençoe, Deus de Abraão, Deus único nos abençoe. Porque não vai ser fácil daqui para frente.
Que Deus, que o Pai, que Alá traga muita paz, Shalom, Salam Aleikum.